Programa Renovo. Apoio Cultural West Office. Vendas 3088-4008. Realização PAN, construtora e incorporadora. Loteamento Residencial Jardim Itaipu 2. Venda PAN Incorporações 3095-6525. Que a graça e a paz do Senhor sejam com você no dia de hoje e com a sua família também. Nós estamos começando mais um programa Renovo, um programa que tem o grande objetivo, a missão de trazer até você, onde quer que você esteja nesse momento, o renovo que só o Senhor Jesus pode te dar. Sabe aquele renovo na alma, na família, nas atitudes, no pensamento? Só Jesus pode dar a você. E no programa de hoje, nós temos muitas atrações abençoadoras para edificar a sua vida. Testemunhos para fortalecerem a sua fé. Uma palavra com o nosso pastor presidente, o pastor Célio. E uma palavra abençoada que eu estive ministrando em uma igreja irmã. Eu quero te convidar a ficar conosco. O nosso programa está cheio de atrações. E ele está só começando. West Office. Vendas 3088-4008. Realização PAN, construtora e incorporadora. Seja você também um missionário do programa Renovo. Agência 756, conta 20807-8, Banco Sicoob. Programa Renovo, levando a palavra de Deus aos quatro cantos dessa terra. Centro de Recuperação Casa da Paz. Projeto de recuperação com drogados e dependentes químicos. Na Rua 12, Quadra 4, Lote 4, Setor San Diego, Goianira, Goiás. Contribua com este projeto, depositando qualquer quantia na seguinte conta. Agência 756, conta 20807, dígito 8, Banco Sicoob. Em nome de Igreja Cristo das Nações. Centro de Reabilitação Casa da Paz. Recuperando vidas para o reino de Deus. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer que a última notícia da sua vida é de vida. A situação dela tinha um aspecto de imundice e as pessoas a reconheciam como imunda. E quem está em Cristo não experimenta crise. As pessoas, no lugar de Davi, tinham abortado o plano de vencer o gigante por causa da crítica. A palavra de Deus diz no livro de Crônicas, 2 Crônicas, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Você sabia que o nosso Deus é um Deus reativo? Você sabia que Ele reage àquilo que você coloca nele? Buscai e me achareis, batei e abri-se-vos-á, pedi e dar-se-vos-á. Toda a ação de Deus implica numa reação daquilo que você e eu fazemos com relação a Ele. Porque o nosso Deus não nos invade, Ele não é agressivo, Ele não coloca nada goela abaixo na minha e na sua vida, não, Ele não faz isso. E aqui, no livro de Crônicas, a palavra dele diz que se você, que acredita ser povo dele, se humilhar, orar, decidir buscá-lo, converter os seus maus caminhos, é uma
crescente de atitudes. Primeiro você se humilha, ou seja, você reconhece a sua necessidade dele, o senhorio dele na sua vida. Depois você clama pelo nome dele. Você o deseja como Deus nessa história. Depois você deseja buscá-lo. Ora, vai atrás dele. A palavra de Deus diz que ele vai ouvir do céu, vai perdoar o seu pecado e vai sarar a sua terra. O perdão dos pecados é um pré-requisito para entrar no céu. Sem perdão dos pecados, você e eu nunca alcançaríamos a salvação. É pré-requisito para ter um nome no livro da vida, ter sido perdoado. E mais do que isso, talvez você que está me assistindo agora, vive em angústias de necessidade de sarar a sua terra. Talvez é a terra do seu coração que está ferida, machucada, destruída, humilhada. Talvez é a terra da sua família que está vivendo dias difíceis. Talvez é a sua terra financeira que você não encontra saídas. Talvez são as angústias do dia a dia. Eu não sei em qual área a sua terra precisa ser sarada. Mas eu quero te dizer que antes de Jesus sarar a sua terra, Ele quer que você, como povo dele, se humilhe. Que você, como povo dele, busque a face dele, o reconheça como Senhor e ore. O Senhor está sempre pronto a agir em seu favor. A diferença está naquilo que você se dispõe a fazer para alcançá-lo nas bênçãos que Ele tem para te dar. Eu quero fortalecer a sua fé no dia de hoje e encorajar a fazer isso. Ser povo do Senhor e, como povo, se humilhar e orar e buscar e converter dos seus maus caminhos. Então Ele, que governa todas as circunstâncias, que nunca chega atrasado, que nunca falhou, que nunca mentiu, irá ouvir o seu clamor e agir em seu favor, porque Jesus não resiste ao coração quebrantado. Deus te abençoe. Participe das nossas reuniões. Quarta-feira, às 20 horas, culto de ensino bíblico. Domingo, às 19h30, culto de adoração ao Senhor. Igreja Cristo nas Nações. Rua Antônio da Cunha Almeida, quadra 129, lote 10, setor dos Afonsos, Aparecida de Goiânia. Pastores presidentes Célio Moura e Sara Mendes. Olá, a palavra do Senhor diz no livro de Salmos, capítulo 1, que bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Hoje, nesse mundo globalizado, onde a informação é a jato, no mundo do WhatsApp, do Facebook, as pessoas têm usado esse mecanismo para difamar pessoas, para falar mal de pessoas. A palavra de Deus diz lá em Tiago que a língua tem poder de matar e de edificar. Então, você possa edificar pessoas, que você possa evangelizar pessoas, que você possa abençoar pessoas com esse mecanismo. E não ande de jeito nenhum sobre os conselhos dos ímpios, não difame, e eu tenho certeza que o Senhor irá te abençoar. Deus te abençoe, rica e poderosamente. West Office. Vendas 3088-4008. Realização PAN, construtora e incorporadora. Seja você também um missionário do programa Renovo. Agência 756, conta 20807-8, Banco Cicobi. Programa Renovo, levando a palavra de Deus aos 4 cantos dessa terra. Palavra que transforma. E às vezes ensino para criança. Os filhos começam a brigar, eles entram numa briga ali, e aí você chega, bravo, nervoso. Quem fez isso? Lá em casa nós temos 2, uma de 4, uma de 3. E é impressionante como elas têm essa facilidade de transferir para outra. Mamãe foi a Ana Luísa. Aí a Ana Luísa, mamãe, mas foi a Leonora. E elas ficam nesse... Eu falo, para, então as duas vão ser corrigidas. Ninguém vai falar quem errou, ninguém vai assumir o que fez. Minha mais nova, a de 3 anos, ela assume logo, se for ela. Ela fala, fui eu, mamãe. E ela ainda é mais complexa, que ela vira e fala, mas por que você fez isso, Leonora? Porque eu quis. Agora a minha mais velha, ela, mamãe, foi eu. Você não vai me bater não, mamãe. E ela já começa assim, você
dá coragem de bater, do tanto que ela se arrepende ali momentaneamente. Mas, dependendo de como nós construímos os nossos filhos, a gente coloca eles nesse escapismo mundano, de nunca assumir que erra. A culpa nunca é minha, porque a posição de vítima ela é sempre mais confortável. Eu nunca vi um casal com problema chegar até nós, por exemplo, e dizer assim: eu estou aqui me separando porque eu não consegui fazer o meu cônjuge feliz. Nunca. Mas o contrário é sempre verdadeiro. Eu quero me separar porque ele nunca me fez feliz. Eu quero separar porque ela não me faz feliz. E aí a posição é muito cômoda. Você fala: nossa, tadinho, né? Tadinho, ele que tinha que te fazer feliz. Querido, casamento é um ciclo. Você pode dizer amém? É um ciclo. Ambos, um fazendo o outro feliz todos os dias. Eu faço meu marido feliz e ele me faz feliz. E é nesse ciclo que a gente convive e estabiliza o nosso lar melhor. Ou então não funciona. É via de mão dupla. É relação Cristo-igreja. Cristo amou a igreja com amor ágape, a atraiu por amor. E a igreja deve honrá-lo, glorificá-lo, santificar-se para ele. É uma relação de mão dupla. É preciso que o seu lar seja um lugar onde essas coisas são estabelecidas assim, porque quando ninguém assume o seu próprio papel, as coisas começam a não dar certo. Quando se faz festas para convidados, mas não há festa no relacionamento familiar. Já viu isso? Tem família que é um terror durante a semana, mas aí no sábado você vai receber visita. E aí você tira das caixas o seu melhor aparelho de jantar, aquele talher de ver Deus, separa os melhores copos, faz a melhor comida. Querido, está errado. O melhor que você tem na sua casa deve servir para servir a sua família. Se o que você tem hoje é filé que você deve servir para sua família e não para visita. Tudo bem, nós também devemos nos preparar para receber pessoas, mas as pessoas que você mais deve valorizar, as que devem comer no melhor prato, beber no melhor copo, usar o melhor talher, comer a melhor comida que você tenha na sua casa, são os que estão com você. De que adianta fazer festa para os outros e por dentro está um horror? Tem famílias que fazem isso, se preparam, fazem tudo para os outros, mas a hora que a visita fecha a porta, o ambiente hostil se instaura de novo. Cada um vai para a sua solidão acompanhada do seu quarto. Cada um vai. Eu aconselhei um casal uma vez que eles estavam tão longe um do outro que eles começaram a se comunicar pela geladeira. Eles pregaram um papel na geladeira e aí um lá escrevia assim: hoje é dia de ir ao mercado. Aí o outro escrevia: tudo bem. Aí o marido dele fala: de quanto você precisa? Aí ela embaixo colocava. E aí eles ficaram anos se comunicando pela geladeira. Mas se você fosse à casa deles, vocês pensavam que eles viviam um melhor relacionamento. Você acreditava que era tudo lindo. Importa cuidar daqueles que são de dentro. E depois eu cuido daquilo que é de fora. Daquilo que acontece fora da minha casa. É também sinal de que a minha família está doente. Quando não há mais refeição com todos à mesa. Porque a TV ou a internet se tornou o centro das atenções. Aqui o bicho pega. No dia de hoje, o Facebook, as redes sociais, elas facilitam em muito a nossa comunicação. Mas elas também são uma porta de entrada para a pornografia, para o adultério facilitado, para as más conversações, para a corrupção dos bons costumes. É preciso ter cuidado com aquilo que você visualiza nos seus grupos. Ai, pastora, mas é meu grupo do futebol, não posso controlar. Sai dele. Sai dele. Se existem piadas indecentes, vídeos desproporcionais, aquilo que não edifica a sua fé, aquilo que a sua esposa não vai gostar de ver, querido, sai desse grupo. Cancela essa pessoa do seu Face. As más conversações corrompem os bons costumes. A gente sabe das coisas, e por que às vezes a gente não vive? Tem famílias que há séculos não se assentam à mesa. A palavra de Deus fala da importância de se assentar à mesa. Nós não temos tempos aqui, mas a mesa é um lugar onde há comunhão. Jesus, todas as vezes que ele pastoreava os seus discípulos, depois ele partiu o pão. Ele nos ensinou a nos unirmos em volta do alimento. Cuidado, porque também não adianta querer que o seu filho coma à mesa, se você come assistindo o Jornal Nacional e manda ele calar enquanto você está assistindo. Se você quer construir um lar melhor,
Retome as refeições à mesa na sua casa. Desliga a televisão nesse momento, porque programa nenhum é mais importante do que a comunhão da sua família, do que o saber o que seus filhos viveram no dia, escutá-los, saber o que a sua mulher precisa no dia de hoje, saber, esposa, como seu marido está, como vão as coisas no trabalho, o que ele espera de você. O Senhor quer que você viva um ambiente de paz na sua casa. Outras coisas, deixa eu correr. Quando há tapas ao invés de abraços, críticas ao invés de elogios. A gente precisa tomar muito cuidado com crítica, porque dependendo de quem vem, Davi, quando ele foi vencer o gigante Golias, ele recebeu uma crítica horrorosa do irmão mais velho dele. E o irmão mais velho de Davi olhou para Davi e falou assim: por que você está querendo vencer esse gigante? Você quer aparecer, né? E a Bíblia diz em 2 Samuel que Davi olhou para esse irmão e falou: o que eu fiz dessa vez? Essa frase de Davi dá a entender que esse irmão mais velho sempre o criticava. E você já viu que geralmente a crítica dói mais, dependendo de quem ela vem? Tem pessoas que podem dizer o que quiser ao seu respeito, mas se for o marido, a mulher, um filho, alguém que você ama, o negócio tem peso 100 na sua vida. Cuidado com aquilo que você critica. O casamento, meu irmão, uma regra que eu acho que deve valer para o casamento é: só fale quando aquilo que você for falar for melhor que o seu silêncio. Muitas vezes é melhor ficar calado, não falar, porque a palavra não volta. Não tem jeito de dizer, engolir de novo e continuar. Não, a palavra é semente, uma vez lançada ela vai florescer. Existem mulheres altamente doentes de alma. Eu trabalho com o curso Mulheres Fazendo a Diferença na minha igreja, estou indo para a minha 5ª turma. Existem mulheres absolutamente doentes de alma, porque o marido há 10 anos atrás, tem mulher que chega e fala: pastora, porque há 10 anos atrás, e aí você fala: puxa, 10 anos, e essa mulher não se esqueceu. Cuidado com aquilo que você fala, cuidado com aquilo que você chama de crítica, porque às vezes, querido, aquilo que você chama de crítica, ai, eu sou sincero, eu não aguento falar, se eu ver eu já falei. Isso não é ser sincero, isso é ser deselegante. Isso é não pensar para falar. Nós somos uma geração que pondera. Você pode dizer amém? Querido, José, aquele que foi casado com Maria, pai adotivo de Jesus, que foi o cumpridor da promessa de que Jesus viria da raiz de Davi. Jesus é da raiz de Davi por causa da vida de José. José era descendente de Davi. Mas um dia Maria recebeu a notícia de que ela ia ficar grávida pelo Espírito Santo, e ela respondeu: minha alma engrandece a Deus, meu Salvador, e meu espírito se alegra nele. Só que o problema era contar isso para José. José era homem, como você que está aqui, homem. Mesma coisa da sua esposa, aquela virgem especial que você cuida, ampara. Chega em você e fala: deixa eu te falar uma coisa, estou grávida. E você sabe que você nunca tocou nela. E aí ela fala: mas não é seu não, é do Espírito Santo. Você é de quem? É do Espírito Santo. Foi assim que aconteceu com José. Mas a palavra de Deus diz em Lucas que José, ao invés de rodar a baiana, de falar tudo que ele pensava para Maria, de vez de rasgar o verbo e difamar com a vida de Maria naquela época, o Evangelho de Lucas nos diz que José ponderou. Ele foi para casa e ele ponderou. E enquanto ele ponderou, sabe o que aconteceu? Veio um anjo e falou com José também. O anjo veio e falou: José, fica firme, fica tranquilo. Maria não foi contaminada, nenhum homem tocou nela. Aquele que está no ventre dela foi gerado pelo Espírito. Mas isso só aconteceu porque José se dispôs a ponderar antes de agir. Pondere, querido, antes de falar. Pondere antes de tomar decisão drástica. Pondere antes de falar coisas que agridam. Pondere antes de fazer mau juízo. Porque quando você pondera, Deus fala com você. E Ele te coloca os valores dele no seu coração. Outro sinal de que a família está doente é quando a infidelidade parece ser normal. Já viu aquela história de: ai, todo homem trai. Ai, vai trair mesmo, ruim com ele, pior sem ele. Querido, a infidelidade é uma afronta contra Deus. Deus criou o casamento monogâmico. E todos os homens de Deus, inclusive os profetas, os monarcas, os pais da fé, Salomão,
Todos os homens que quebraram esse princípio desde o início colheram graves consequências. Jacó, o próprio Davi, todos os homens, Abraão com a concubina de Sara, todos os homens de Deus, os grandes homens que tiveram mais de uma mulher, quebraram o plano de Deus para a família. Não deixe a infidelidade ser tratada como algo natural na sua casa. E não estou falando só de infidelidade conjugal, não. De se deitar com outro, de olhar para outro, não. Tem lares onde a infidelidade é quebrada, nas finanças, por exemplo. Marido que não confia na mulher, não confia. Você nunca tem coragem de entregar seu cartão de crédito para ela durante 1h30. Porque ela não é confiável. Você não confia nela. Você tem medo dela te trair. Ir lá estourar tudo e colocar vocês no mar de quebrado. Você sabia que problemas ligados a finanças é o segundo maior motivo de divórcio no Brasil? O primeiro é incompatibilidade de gêneros. O segundo são problemas ligados a finanças. O casamento não suporta. Ele vai ruindo quando as contas vão chegando, quando o descompromisso, o descaso, ele vai entrando dentro do lar, destrói família. Cuidado, seja confiável dentro da sua casa e construa pontes, ao invés de cavar abismo. Quando uma família está doente, quando ninguém sente vontade de voltar para casa. Até na igreja às vezes, tem gente que preferia morar na igreja. Ah não, vou ter que ir embora mesmo. Filhos, quantas vezes aconselhando jovens, eu escuto coisas do tipo: ai pastor, mas eu não queria voltar para minha casa. Eu falo: mas querido, você não queria voltar por quê? Ah, porque eu chego lá e meu pai está brigando com a minha mãe, eles estão xingando a minha irmãzinha, e o outro está gritando, e eu entro no meu quarto, eu não tenho liberdade, e minha mãe não me escuta, e meu pai não me olha nos olhos. E os filhos não têm vontade de voltar para casa. Só que Satanás não tem um problema com esse tipo de vontade. Ele coloca um traficante para influenciar seu filho. Ele coloca uma mulher dada à pornografia e ao adultério. Ele coloca tantas coisas. O mundo é tão hostil nisso. Satanás não vive esse tipo de crise de identidade. Ele resolve elas. Você é responsável por fazer do seu lar um ambiente para onde os seus filhos querem voltar. Onde eles querem permanecer. Onde eles não querem sair. Você, mulher, é responsável por transformar casa em lar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. Casa é um lugar onde você come, dorme, vai lá para se relacionar com aquelas pessoas que você chama de família. Mas lar é o lugar onde você quer ficar. Lar é o lugar onde você não troca por lugar nenhum no mundo, por mais simples que seja o seu. É esse ambiente que o Senhor quer que você viva, para construir uma família melhor. Davi errou, porque ele começou a desconstruir todas essas coisas. Davi olhava para os filhos dele, e o filho que saiu do adultério, Absalão, e a Bíblia diz que Absalão era o homem mais bonito da época. Não, o filho que saiu do adultério morreu pequeno. Absalão morreu depois, matado por assassinato. E Absalão era um filho que tinha crises homéricas com o pai. E Davi todas as vezes não conseguia restituir a aliança com o filho dele. Ele não conseguia. Um dia Absalão mandou notícia, falou: pai, eu quero voltar para casa. E Davi falou: pode voltar, mas aqui você vai ficar longe de mim no meu reino. E Absalão voltou, e eles não reconstituíram os laços, até que Absalão morreu. E a Bíblia diz que quando Absalão morreu, Davi se desesperou. Só que aí era tarde. Chorar em cima do leite derramado, essa expressão é antiga. Davi foi tentar recuperar as coisas. Sabe uma das coisas mais lindas na palavra de Deus? É que Deus nos mostra o lado forte de todos os homens dele. Nós conhecemos o Davi que venceu o gigante, que matou o urso e o leão. O Davi que era segundo o coração de Deus. Mas a Bíblia também escancara os erros de Davi. Nós conhecemos Eli, que era um ótimo tutor a Samuel, sacerdote do templo, mas era um péssimo pai. E teve que contemplar a morte dos seus filhos por causa da desobediência, do engano e da corrupção sexual. A Bíblia nos mostra casos escancarados. Você vai ler na sua casa depois. Em nome de Jesus a lição. Porque aqui traz todas as famílias que deram certo e algumas que não deram.
A família de Noé, por exemplo, era uma família de obedientes. A Bíblia diz que Noé achou graça aos olhos do Senhor, porque ele era justo e bom. E numa era completamente contrária, havia dezenas de anos que não chovia naquela época. Deus chama Noé e fala: Noé, vai chover. Constrói uma arca com essas medidas. E aí você coloca a sua família dentro da arca. Noé tinha 3 filhos, todos eles casados. Vocês conseguem imaginar como a família de Noé era uma família nutrida pela obediência através da vida do próprio Noé? Porque Noé conseguiu levar os 3 filhos e as 3 noras para dentro da arca. Às vezes você pensa: ai, pastora Sara, é fácil, né? Ele que construiu. Querido, se fosse você o construtor da arca, os seus filhos entrariam nela? Se fosse você no lugar de Noé, aceitando esse desafio de Deus, e depois tendo que colocar os filhos dentro da arca, todos adultos, casados, sem nenhuma hipótese de chuva, os seus filhos te obedeceriam? A família de Noé era obediente, é um exemplo para nós. Filhos obedientes, se curvaram à ordem do pai, entendendo que o pai obedecia a Deus. Outra família que é exemplo para nós é a família de Moisés. A família de Moisés nutria união e liderança. Moisés era casado com uma midianita chamada Zípora, e ele teve 2 filhos. E a família toda de Noé foi atrás dele foi atrás dele quando ele foi conduzir o povo para o Egito, para sair do Egito. Eles seguiram Moisés. Pai, mãe, você que está aqui, os seus filhos te seguem. Eles andam com você. Eles topam os seus desafios. Se hoje você precisar mudar para o Japão, você tem a segurança de que ao chegar no seu lar e dizer que a sua empresa te transferiu para o Japão, a sua esposa e os seus filhos vão dizer: pai, nós viremos com você, porque nós somos uma família. Você tem essa segurança? A família de Moisés nos ensina essa união. Palavra que transforma. Eu participei do último encontro com Deus, no dia 11 de setembro. Foi um encontro que mudou minha vida. Eu tenho certeza que vai mudar a vida da minha família, dos meus amigos, todo mundo que está na minha volta. Entrei uma pessoa e saiu uma completamente diferente. Pretendo voltar no próximo, pretendo levar mais gente e quero fazer uma caminhada com Deus. E nós estamos chegando ao final de mais um programa Renovo. Muito rápido, né? Mas o desejo do meu coração é que você tenha sido abençoado com aquilo que nós preparamos para você no dia de hoje. Mas antes de me despedir, eu quero orar por você e com você. Você é agente dessa oração. Amém? Você irá orar comigo. Você não vai ouvir uma oração, você vai participar dela. Vamos fazer isso? Senhor, em nome de Jesus, eu te louvo por cada pessoa que está orando comigo agora. Deus, por cada pai de família, por cada mulher, Deus, por cada profissional, por cada jovem, adolescente. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Deus, que o Senhor possa agraciar essas pessoas com toda sorte de bênçãos, Pai, espirituais, materiais, que isso possa ser o alívio para o cansado, a libertação para o cativo, a cura para o doente. Pai, que o Senhor possa ser a resposta certa em tempos incertos. Em nome de Jesus, Pai, que o teu alívio, a tua paz e a tua alegria possam ser o consolo desse meu irmão que está orando comigo agora. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém. E assim eu me despeço de você e da sua família, com o desejo que você tenha sido abençoado e te convidando a estar comigo nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook, ou fazermos uma visita na Igreja Cristo nas Nações. Nós vamos amar receber você e a sua família para juntos adorarmos o nome do Senhor. E eu te espero aqui no nosso próximo programa, se assim o nosso Deus permitir. Que Ele te abençoe e até lá. Tchau, tchau.